Aleluia. Boa noite, queridos. Aleluia. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. É ao deitar, é ao levantar, sabe? E quando eu ouço esse louvor e fala ao meu deitar, ao meu levantar, aquele louvor que fala dia e noite, queridos, é em toda circunstância. Não importa o que está acontecendo, é em todos os momentos. Ele não te abandona de dia, de noite, de madrugada. Você não tem que ter hora para entrar na presença do Senhor. É a todo tempo, é a fora de tempo que nós devemos permanecer na presença do Senhor. Oh, como o Senhor é bom! Ah, Senhor! Obrigada, Pai! Obrigada, Senhor! Nós chamamos, Senhor! Obrigada, Deus! El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Deus poderoso, o Deus que está com a gente nas batalhas. Aleluia. Seja bem-vindo, querido. Esse culto de quinta-feira não é um culto que a gente sabe que não é um culto café com leite, sabe? E a gente sempre faz isso aos domingos, né? Então eu gostaria que você fizesse também. De repente não deu tempo de você cumprimentar o seu irmão, você chegou correndo, né? Mas agora a gente vai cantar um louvor. Você vai declarar o que você quer na tua vida sobre a vida do teu irmão. O que você está precisando? Você vai declarar sobre a vida dele. Você vai declarar palavras de salvação. Vai declarar um bom culto, uma boa semana. Boas notícias chegando, que a boa mão do Senhor está estendida sobre a vida dele. Existe um favor sobre nossas vidas. Obrigada. Obrigada, Deus, por esse favor. Favor e graça, Senhor, nos acompanha. Fidelidade e bondade por todos os dias da nossa vida. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Deus. Obrigada. De onde eu nem imagino, chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Declare eu sou abençoado. Em todos os momentos, em toda e qualquer situação, você veio, então você vai sair daqui diferente. Não vai ser mais uma quinta-feira, não é só um dia de feriado, é o dia que o Senhor escolheu. Então seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse culto. Aleluia! Aleluia! Agora sim, você pode tomar o seu lugar. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigada por cada um de nós fazermos parte dessa família. Eu faço parte da sua família, Malu, Marcos, Nice, Leila, Patrick, irmã Glória, Lu. Eu faço parte da sua família, varão. Você faz parte da minha. Pessoal da mídia, vocês fazem parte da minha família. Aleluia. Muito obrigada, gente. Deus é bom. Aleluia. O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. Aleluia. Queridos, nós cantamos um louvor aqui, né? Que fala, Senhor é meu pastor, né? O Senhor é meu pastor. Acho que esse louvor agora, gente, que a gente canta daqui a pouco esquece, tá? Mas não tem nada não. Mas é que, às vezes a gente fica pensando, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? O Senhor, você reconhece o senhorio dele sobre a sua vida. É o meu pastor e nada me faltará. Só que às vezes a gente tem que fazer um alinhamento. Porque Senhor, gente, até mesmo as pessoas do mundo têm Deus como Senhor. Tem o Deus, não tem? Mas como pastor, aquele que vai pegar no seu pé, aquele que vai te endireitar. Será que a gente quer mesmo? Será que a gente está disposto mesmo para Senhor e pastor? Então a gente tem que alinhar a nossa vida mesmo, o nosso pensar, o nosso caminhar. E hoje, queridos, eu queria falar um pouquinho, sabe, sobre estarmos diante de Deus. Sabe, queridos, a gente, às vezes, certos momentos da nossa vida, ou circunstâncias, ou no decorrer da nossa vida cristã, isso é para você que está aqui há 30 anos de crente,
há 1 ano, há 6 meses, você que entrou aqui agora, você que está assistindo, de repente, clicou e você acha que foi aleatoriamente, não foi aleatoriamente. O Senhor te chamou para ouvir isso aqui. Que eu quero falar hoje a respeito de esse sentimento de filho. Sabe, essa filiação de quem que você é filho. Sabe? Então a gente precisa ter isso muito alinhado dentro da gente. Porque eu tenho percebido mesmo, eu tenho uma nota dentro de mim que, gente, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sabe, eles querem, e o inimigo ele quer desfocar mesmo a gente. Sabe, tirar a gente do centro da vontade de Deus. Sabe, eu pedi até pro pessoal preparar um cartaz, e é como tema mesmo. Sem máscaras na presença de Deus. A oração não é uma apresentação, é um relacionamento. Sabe, queridos, e nós somos da fé, sabe, você dificilmente, ou vamos colocar assim, você não vai ver na nossa boca a gente falando murmuração, porque quando isso cai, até cai na nossa boca, sabe? Mas isso já começa a soar como ruído. É uma coisa estranha. Você mesmo já tem alguma coisa dentro. E essa coisa dentro é o Espírito Santo que fala: opa, peraí, você está fora do centro. Vem, filha, é para cá. Né? E às vezes a gente ministra aqui, né? De sermos realmente ser o povo da fé, de declarar não a circunstância, né? Não aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente carrega, ou aquilo que a palavra diz. Mas existe um lugar, nós cantamos aqui. Existe um lugar onde nós temos que ser eu. Você tem que ser você diante de Deus. Sabe? Uma vez a Malu ministrou aqui e esse versículo ficou guardado no meu coração. Nós estamos nus e expostos diante de Deus. Sabe, queridos, não adianta. Sabe, a gente chegar, sabe, ou não chegar. Acho que o pior não é chegar, né? Porque é bom chegar. Mas o não chegar diante de Deus com toda essa verdade. Sabe, Deus é o Espírito Santo que ele mora, né, e habita dentro de cada um de nós. Ele quer um relacionamento monogâmico. Ele não quer poligamia. Poligamia, aqui não acontece no nosso caso, mas são países que têm várias mulheres, tem várias outras relacionamentos. Não, ele quer um relacionamento monogâmico, cada um de nós. Sabe, a gente tem que entender isso. E essa monogamia, gente, quando a gente traz de casamento, eu digo na questão de ser fiel. Sabe, ser fiel a quem te salvou. Ser diligente àquele, sabe, que te escolheu. Nós vamos decorrer da palavra aqui, nós vamos ver algumas coisas e a gente vai para um bom caminho, sabe, queridos? Porque Deus é bom, sabe? Então, eu tenho alguns exemplos aqui de ser quem nós somos diante de Deus, sabe? Então, eu tenho aqui alguns homens do Antigo Testamento, alguns homens do Novo Testamento, e nós vamos começar com quem? Com Moisés, né? Então, vamos lá. Abra a Bíblia, por favor, Êxodo 33, 11. Êxodo 33, 11. Deixa eu achar aqui, vocês sejam paciente comigo, que essa Bíblia está com as folhas muito coladinhas, porque aqui o estudo está bem assim, estudada, né, para não falar outra coisa. E aí ela fica mais, né, eu falei, não, vou com a Bíblia bonita hoje para a igreja, aleluia. Êxodo 33, 11. Deixa eu achar aqui. O pessoal da mídia já deve ter colocado aí, mas eu acho importante a gente trazer a nossa Bíblia, sabe? Para ler, para a gente aprender. E Êxodo 33, 11 vem falando: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Gente, não tem segredo para falar com Deus. Deus poderoso, maravilhoso. Gente, é uma coisa que como que você se relaciona com Deus? Ai, Bel, mas de repente eu não sei, será que eu estou sendo irreverente? Né, com Deus. Queridos, existe lugar de reverência ou de reverência. Quando nós estamos num culto, se a gente está celebrando e você está parado, você está irreverente. Se nós estamos em adoração e você está no celular, você está irreverente. Mas na presença do Senhor, o Senhor te conhece. Ele te conhece. Então não adianta você querer pegar uma fórmula mágica de alguém que você viu lá no YouTube, que ele faz isso, que deu certo. Não. Não, nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, nós somos agora, não somos mais da lei, nós somos da graça, né? Nós vivemos na graça, então nós temos o que? O Novo Testamento para nos balizar, só que daqui em diante, acabou o Novo Testamento e não acabou, que a gente ainda vai ter algumas coisas para cumprir ainda, mas o que ele nos ensinou? A gente aprendeu para ser uma ovelha gorda,
com a lã toda embolada, sabe? Não aguentar nem falar, não andar, vai quicar, cheio de palavra. E você não vai falar isso para ninguém? Não. O que você aprende aqui, o testemunho vai aqui, ó. O testemunho vai na tua escola, o testemunho vai no teu trabalho, o testemunho vai na igreja. Porque às vezes, gente, não é o nosso caso. Mas às vezes quem nunca ouviu o testemunho de falar que a mulher, eu acho que até eu ouvi uma história falando assim, nossa, eu queria que o pai fosse o pai que é lá na igreja. O filho falou assim, nossa mãe, eu queria que o pai, não é daqui, tá? É uma história que eu vi no YouTube. Nossa, eu queria morar na igreja. Por quê? Ah, porque lá o pai não briga com a mãe. Porque lá o pai não bate na mãe. Olha que sério isso. Qual é o testemunho? Qual que é o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos? Então, Moisés falava como falava com um amigo. Só que o que acontece, gente? A gente fala com um amigo como? A gente tem intimidade com o nosso amigo. A gente conversa coisas com o nosso amigo. A gente toca na mão, abraça, deita junto, toma sorvete junto. Tá, e não é verdade? Com o amigo a gente faz isso. Né? A gente tem esse relacionamento. Só que a gente saber da história um pouquinho de Moisés, eu sei que vocês são bem sabidos de Bíblia. Coloca lá em Êxodo 4:10. A gente vai ver quem era Moisés. Quem era Moisés? Nossa, o cara abriu o mar, o cara fez e aconteceu. E aí, como que era Moisés? Êxodo 4:10. É isso mesmo? Êxodo 4:10, exatamente. E aqui ele vem falando, então disse Moisés ao Senhor, ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de língua, porque sou pesado de boca e de língua. O que ele estava dizendo? Deus, seguinte, tem um monte de gente, né? Você pega uma pessoa que ela é mais amorosa, mais carinho, mais coração, pega ela, que ó, pode ser, tem pessoas que dizem que Moisés era gago, tem pessoas que dizem que Moisés era grosso. Gente, o que Moisés era, o que Moisés deixou de ser, isso não importa. O que importa é que ele estava dando desculpa. Ah, não, Deus, mas ó, e estava sendo, você acha que ele estava mentindo aqui diante de Deus? Não, gente, falou, Deus, cara, na boa, sabe, tem uns caras aí que é top, leva esses caras, meu. Eu não, que ó, vai que eu, não sei, né? Vai que eu dou uma gaguejada, vai que eu solto uma lá, que sou grossa, eu não sei como que você quer entender, a Bíblia não fala com clareza, então a gente não afirma com certeza. Quem já falou com gago aqui no telefone, gente? Eu trabalho no telefone. Eu trabalho com telefone, gente. Oi, bom dia! Bom. Eu falei, não, gente, não, senhor. Aí eu falei, não, a ligação tá falhando, né? Começa a falar, a pessoa aqui. Eu falei, gente, não consigo. Vou precisar encerrar, gente, não consigo. Tem como ter um diálogo. E a gente pensa, ele foi sincero diante de Deus. O que eu quero dizer com isso? Gente, a gente precisa ser sincero diante de Deus. Deus, ó, de verdade, cara, eu sei que eu sou chata. Eu sei que, ó, eu tenho isso aqui. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. A gente sabe que a gente precisa mudar. Não vem, não, que você não sabe. Que você sabe o que você precisa mudar. Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que eu preciso mudar. Será que é só eu que sei? Não, você também sabe que você precisa mudar. Não, Deus só revelou para mim. Não, revelou para você também. Se não revelou, meu Deus, revela, Senhor. Por favor, o que essa pessoa precisa mudar, o que meu irmão precisa mudar. A gente sabe o que a gente precisa mudar para melhor. E algumas coisas também a gente tem que desenvolver. Não é tudo que a gente sabe, a gente vai aprendendo. Né? E também, gente, outro grande homem, né, no Antigo Testamento é Abraão. Nossa, o pai da fé? Sim, gente, o pai da fé. Sabe? Eu vou contar um pouco aqui da história de Abraão, né? Vocês já devem conhecer. Mas Abraão, gente, ele era filho de Terá, ou é Tera, não sei o nome do pai dele. E o pai dele fazia ídolo. E a história é tão perto da gente, que está perto de Paris, que tem pessoas que trabalham fazendo isso. Não é verdade? Só que além dele trabalhar fazendo, ele adorava os deuses. E como assim? O pai da fé vim de uma família idólatra. É isso que Deus faz. Sabe, não adianta. O que eu andei estudando, vendo. Ah, mas por que aonde na Bíblia está escrito, por que Deus chamou Abraão? Gente, não tem um porquê, ele escolheu e chamou e pronto. Sai da tua terra, da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, ponto. E eu sei porque sabe o que eu acho mais
interessante nisso é que assim, cara, ele reconheceu a voz de Deus. Cara, ele era criado dentro de uma família idólatra e reconheceu a voz de Deus. Se Deus não tinha algo com ele, como que assim? E aí o que acontece? Ainda em Abraão, eu gostaria que vocês, falando sobre Abraão, abrem Gênesis 18 para mim. A gente vai dar uma andadinha lá em Gênesis 18. Porque, gente, Abraão não foi só aquele que entregou filho, não foi só aquele que saiu da terra e da parentela, não foi só aquele e aqui eu venho falar realmente sobre esse pedaço da vida de Abraão, quando ele foi interceder pelo povo, né? Que ele estava ali com seu parente, Ló, né? Então, ó, vem dizendo assim, em 18. Vamos aqui, ó, no 18:26. Então disse ao Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Gente, isso aqui foi em oração, tá? Abraão orando ao Senhor, viu qual que era toda aquela situação, o povo estava rebelde. Tem uma musiquinha até do Diante do Trono, fala, todo mundo era mal. É tão bonitinha aquela musiquinha, mas retrata muito, gente. É porque deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu que sou do louvor, tudo que vocês falam aqui vem uma música, não é, Flávia? Vem uma música, vocês falam assim, ai, te adorarei, eu já tô, te adora, te adoro. Deus de milagre, meu Deus, é Deus de milagre. Eu falo, vó, pra prestar atenção, mas é assim, a gente vai indo assim. Eu vou falar pra vocês como que é a cabeça da pessoa que tá no louvor, é desse jeito. Mas vamos voltar aqui para Abraão. E ele orando com Deus, cara, aqui, ó, vamos lá. Se tiver 50, ó Deus, por favor, o pessoal, né, tá ali. Meu, olha o que ele falou antes, um pouquinho. Vamos ler no 23. Aproximou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Ele falando com Deus, não acredito. Você vai destruir todo mundo por causa do ímpio. Ai, não, olha, acho que isso nem é do seu feitio. Ele trocando ideia, orando a Deus. Se porventura houver 50 justos na cidade, se você vai destruir? Aí no 25, longe de ti que façais tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra, que está querendo dizer, nossa Deus, não acredito. Ah, que você é top, e aí vai pegar, matar todo mundo, mas de repente vai uma galera boa lá. Tá bom, se tiver 50, vai. Mas assim, Deus, e se for 45? Beleza, não vou destruir. Mas se for 40? Não vou destruir. 30, bate uma... Não, 20, 10. Destruir. Quem se salvou? Ló e as filhas, porque a mulher olhou para trás. E o que acontece? Ai, gente, eu tentei procurar também. Será que Deus respondia aqui? Sabe? Será que Deus estava respondendo para mim? Não, mas cara, eu dei uma procurada aqui, não achei o pessoal. Gente, não precisa de uma resposta porque aconteceu a destruição. E aqui um pouco mais para frente, ainda Ló, falando assim, ó, no 19:12. Então disseram aqueles homens a Ló, tens alguém mais por aí? Quem eram esses homens? Os anjos. Gente, Deus enviou anjos para poder salvar aquele povo. E o povo estava com biruta, ó. Tava igual a Team Infinity. Não acabava o rolê nunca. 24 horas online. Não queria, não. Sabe? E aí o que acontece? Mais pra frente no 14. E saiu Ló e falou com seus genros. Ainda falou, meus filhos, vem cá. Vamos lá. Gente, olha aqui, ó. No 15. Levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão. Desce um pouquinho. Aqui, ó. Deixa eu ler aqui. 16. Porém, ele demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão as suas esposas e as suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E saíram dali para fora. Aqui, depois você lê a Bíblia, que a gente não vai dar tempo de ler tudo, mas teve uma hora, gente, que o genro de Ló, que tirou uma da cara dele. Falou, não, cara, imagina, foi tudo destruído. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Gente, o relacionamento de Abraão. Você acha que quanto tempo foi essa oração? Você acha que foi uma oração de
Sabe, queridos, é uma coisa de a gente estar conversando igual a gente está aqui. Sabe? Imagina só esse diálogo, essa negociação com Deus. Não, mas Deus, ó, vamos dar um jeito aqui, vamos dar um jeito ali. E é assim que nós temos que ser diante de Deus. Não dá pra gente vir com esse, às vezes, como eu posso falar, esse temor, esse medo. Ah, não, aqui Deus sabe todas as coisas, eu não vou ficar pedindo porque eu não quero ser um pedinte. Querido, você é filho. Você não está mais numa condição de pecador, você é filho. E qual é o filho que precisa e não pede para o pai? Ele é o nosso pai. Entendeu? Tem certas coisas que o nosso pai da terra vai falar assim, não, você precisa disso, realmente eu vou te dar. Tá aqui. Mas tem vezes que não. Ele vai saber a hora de dizer sim e dizer não. Para cada um de nós, né? E então, ele não só negociava, ele não só conversava, mas ele ouvia Deus. Gente, você entra no momento de oração com Deus e quer parecer a metralhadora de Jeová? Amém? Não dá, cara. Você tem que dar uma segurada, você tem que parar para ouvir. Você pediu, ok, vai pedir mesmo, gente. Quem pode te dar? Quem pode intervir? Numa causa que você está na justiça, numa causa de saúde, num diagnóstico médico. Quem pode fazer? É Deus. Então é Ele, não adianta você vir. Ai, pastor, o pastor pode querer o tanto que ele quiser. Quem vai fazer é Deus. É Ele que faz. Ele é o nosso Pai. Ele é um bom pagador. Ele é um bom Pai. Favor e graça, misericórdia e bondade certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. Ele unge a tua cabeça com óleo. Sabe, ele não te deixa faltar nada. Ele é o teu El Shaddai, ele é o Jeová Jireh, ele é o Jeová Rafá. Esse é o nosso Deus. Não é só um Deus não é só um pai que trabalha e recebe um salário fixo por mês. Ele é dono de toda a riqueza. Ele é dono. Lá não, no céu não tem doença. No céu não tem falta. No céu não tem nem dinheiro. No céu tem ouro. Porque ouro é sinônimo de riqueza. Ouro não perde valor. Não é dólar, não é euro. Quando você tem ouro, você tem riqueza constante. Olha que poderoso. Esse é o nosso Deus, né? E também tem o exemplo de Davi. Vamos lá ver em Salmos. Aleluia, o Senhor é bom. Ó, aqui eu não anotei não o que eu queria falar de Davi. Tem alguns exemplos, mas vocês conhecem um pouco da história. Eu vou falar para vocês. Você lembra quando Davi estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, olhando para a mulher errada? Vocês sabem da história, né? Então, para ele, era só mais um dia de folga. Era um feriado. O que tem? Né? Tem culto. Ah, mas é feriado. Tinha guerra. Ah, mas eu vou ficar. E o problema, gente, não é ficar. O problema não é você não vir para o culto. O problema é você beber água misturada. Sabe? O problema é você fazer coisas erradas. Entendeu? Olhou. Na antiga aliança, gente, no Velho Testamento, ele tinha opção, só olhou. Agora, não tem essa mais. Não, mas eu só olhei, querido, olhou, desejou, se entrubilicou, dançou. Entendeu? Olhou, desejou, pecou. Pronto, olhou, desejou, pecou. Entendeu? Então, o que acontece? Gente, aí o que acontece? Vocês conhecem a história. O cara armou pro amigo. O cara arquitetou. E olha que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter pedido perdão, poderia ter feito tudo. Mas não, o que eu consigo fazer? Jeito. Deus prometeu, mas tô velho. Olha a história de Abraão e de Sara. Vou botar a serva aqui, jeitinho. É que sério isso. E aí o que acontece? Natanael ou Natan? O profeta Natan que falou com ele. Natan. Falou com ele e falou assim, e aí, Davi, deixa eu te falar uma coisa, cara. O que a gente faz com uma pessoa que tem 50 ovelhas e o outro só tem uma? Mas ele vai lá e pega. Essa que só tem uma é digna de morte. Vamos cumprir. Esse é você. Você tinha quantas mulheres você precisava ter? Quantas você podia ter? Você tinha uma posição de rei. E você foi pegar a mulher do teu irmão? Olha que sério isso. E aí a sentença veio. O filho não ia sobreviver, né? E o que ele fez? Queridos, eu quero trazer essa parte aqui, porque durante muito tempo eu acreditava que jejum ouvia o coração de Deus.
Eu acreditava que muito tempo, escândalo, chorar, deixar de dormir, movia o coração de Deus. Isso não move o coração de Deus. Jejum, eu comprei o livro do pastor Subirá para entender o que é jejum. Gente, pense numa coisa que sabe, você lia assim, o negócio não entrava. Aí eu aprendi aqui. Gente, jejum nada mais é do que você pegar o que é o meu horário de almoço. Eu estou na firma, eu não vou almoçar esse horário. Eu vou ficar 1 hora lendo a Bíblia. Você está jejuando. Ótimo jejum. Ah, eu só tenho um cafezinho 20 minutos. 20 minutos que eu tenho com Deus. Nossa, irmã, mas eu não estou ainda boa, sabe? Assim, acho que eu não tenho tanta coisa para orar, né? Eu não consigo muito assim. 5 minutos, querido. Separa todos os dias. 5 minutos. Olha, esses 5 minutos aqui é sagrado. Olha, vai dormir marido, vai dormir mulher, vai dormir esposa, vai dormir filhos, que eu vou ficar aqui 5 minutos. Eu vou ler um versículo. Mas aquele versículo eu sei que. É como eu falo, gente, é uma coisa que é intencionada. É intencional. Não é orar um versículo aleatório e seguir a sua vida. Não, mas você faz você nesse momento de intimidade, você fala com Deus, ó Deus, na boa, eu não tô tão top assim. Então vamos fazer o seguinte, 5 minutos com o Senhor, um versículo e 5 minutos. Bora. Gente, vai ser os maiores 5 minutos da sua vida. Você vai falar, cara, mas não, 5 minutos já orei. É pelo cachorro da vizinha, já orei por tudo, o negócio não vai. Mas é porque você ainda não tem o hábito. É igual que eu ainda não dirijo, mas esse ano eu creio pela fé que vou tirar minha habilitação. Sabe? Mas eu acho que no começo, quando você vai aprender a dirigir, você fica meio assim, né? Ai, meu Deus, meio tenso, né? Aqui assim, né? Mas depois você vai. Daqui a pouco é natural. Entendeu? Você vai indo, vai passando as marchas aqui que vai. Entendeu? Isso, vai trocando. Porque eu lembro quando o João aprendeu a dirigir, e a gente veio de São Paulo pra cá. Gente, ninguém dava um pio. Quando o Caleb falava, mãe, Caleb não podia falar nada, gente. Sua mãe, eu quero fazer xixi. Pai, o menino quer fazer xixi. Para o carro aí que o menino quer fazer xixi. O menino quase fazendo xixi na roupa, gente. Fazendo aquela tensão, a mão do Jô suava, ele colava. Hoje em dia, sabe, ele se torna mais fácil. Então, a prática, daqui a pouco, não é mais 5, já foi 10, você já está lendo um capítulo inteiro. Sabe, você já está em outro nível de glória, você já está indo, você já não tem somente mais um versículo, você vai aumentando a sua coleção, porque o Espírito Santo, gente, ele só vai lembrar para a gente aquilo que está dentro. Não adianta. Ah, igual na prova, né? Você estudou, você passou lá o semestre inteiro estudando. Tá chegando perto da prova? Dá uma folhada, gente. Você não precisa estudar muito, não. Ó, essa matéria, essa, porque já está dentro. E a diferença também é você orar. Você que é jovem, sabe? Você tem que, gente, você tem que ter um relacionamento. Você não pede pro seu pai dinheiro para comprar Robux, não sei o quê. Essas coisas que eles compram, pastor, é isso. É um crédito, tipo um card, que você compra e põe lá e joga. Entendeu? É isso. Você compra e põe. Eu nunca dei dinheiro para isso, tá? Eu não dou não, pai, isso eu não dou não. Mas, tipo assim, o pai dele dá. Eu não, porque cada um. É igual. Vou abrir para vocês aqui o meu coração. A gente está em família. Lá em casa tem 2 apelidos: o Jô e o Caleb. O Jô é Protê e o Caleb é Gidinho, porque é protegidinho do papai. Entendeu? Então lá tá Protê, quando eu falo um Protê. Aí eu falei, ô Gidinho, vem cá. Aí às vezes o Caleb não quer fazer alguma coisa pro pai dele. Aí eu falo, Gidinho, você não quer fazer pro Protê? Falo, gente, falo mesmo. Porque, né, já a fome com a vontade de comer. E assim, esses apelidos carinhosos que a gente tem, né? E a gente sabe, gente, da história de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Tantas coisas aconteceram, gente, na vida dele. E hoje ele é, sim, né, lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Então, que a gente possa pegar isso, né? E agora eu quero vir também para o Novo Testamento. Sabe, o Novo Testamento, ele vem falando sobre alguns homens também de Deus. Deixa eu achar aqui. Aleluia, o Senhor é bom. Né? E aí, não tem como falar do Novo Testamento e falar de estar sincero diante de Deus se a gente não falar de Pedro. Gente, Pedro sempre foi sincero diante de Deus. Sabe? E a gente vê Pedro assim, não, Jesus, quem vai te abandonar? Eu não vou, eu saco a espada aqui, que se vier para cima de mim, o negócio vai. Entendeu? Mas quando Deus fala com ele, tu me amas, Pedro? É esse silêncio que eu imagino
que estava lá. Sim, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Obrigado, né? Já vai diminuindo as palavras. Você me ama, Pedro? E aí Pedro pega e fala: Senhor, tu sabe de todas as coisas. E tu sabe que eu te amo. O que ele estava querendo dizer ali, gente? Deus, ó. Às vezes eu quero confiar no meu braço. Às vezes eu quero ver pelo meu íntimo, pelo meu rompante. Mas Deus, o Senhor conhece o meu coração. E é isso, gente. É isso que a gente tem que ser diante de Deus. Ah, aconteceu uma situação chata. Chega diante de Deus, ó Deus, não gostei disso. Não sei se eu estou certa, não sei se eu estou errada, mas ó, que a gente faça como se você estivesse contando pro seu marido. E Deus já sabe, mas Deus viu, mas conte para ele a tua indignação. Ó, Senhor, não gostei disso aí, não. Ó, não, fiquei lá, fiz isso, fiz aquilo outro. E ó, desse jeito que eu tô aqui, não, imagina, não pode. Espera. Se você falou, agora você espera. Porque vai vir uma resposta. Eu já fiz isso diante de Deus. Questionando por quê, mas por que o outro vai e eu não vou? Por que a vez do outro não é a minha, na minha vida particular? E depois, gente, é tão... Parece assim, cara, agora eu entendi. Por que não foi? Não era para ser. E Deus não tem obrigação de responder na hora que você quer, da maneira que você quer. É do jeito dele, é da maneira dele. Quem está tratando é ele, você é filho dele, ele é seu pai. Então obedeça o que ele está falando. Se ele não falar, tudo bem. Se quiser resmungar, vai ser pior para você. Porque para ele não vai. Né? Então vamos lá, abre a Bíblia aí em João 21:17. Pedro não escondia quem era. Quando reconheceu a santidade de Jesus, sua reação foi totalmente honesta. Vem escrito aí, ó, João 21:17. Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. O que nós aprendemos com Pedro? Deus honra a honestidade. Não precisamos esconder as nossas falhas de Deus. A restauração começa quando nós somos sinceros diante de Deus. Então, gente, mais importante para Deus é um coração disponível. Mais importante para Deus é um coração sincero. Olha, Deus, mas eu não estou conseguindo aprender. Sabe, eu estou vendo meus irmãos que é da fé. Sabe, eu não, olha, assim, meu Deus do céu. A Malu tá lá rindo, meu Deus, como? Que está acontecendo? Meu, se fosse eu, como é que eu já estava? Queridos, existe uma medida de fé para cada um. E as coisas acontecem, sabe, essa ideia de colocar pessoas diferentes dentro da igreja, sabe, essa ideia de Deus. Sabe, não tem como a gente não ter uma vida com Deus. Sabe, estarmos na igreja e não termos uma vida com Deus. Estarmos na igreja e não termos uma vida com Deus, gente, é como se fosse tubarão fora do mar. Está todo aquele ambiente, tem areia, tem água, mas ele está fora. Então, qual que é a força que a gente tem em oração? Qual a força que a gente tem diante de Deus em sendo sincero? É o tubarão. Você acha que o tubarão pega e vai falar para Deus? Não sei se o tubarão fala com Deus, mas vamos lá. Será que o tubarão fala com Deus? Ai, Deus, nossa, estou com tanta fome, mas olha, eu estou sem graça de comer o peixinho. Vai, gente. Não vai. Estou com fome, eu vou comer e a provisão vem. Sabe, o tubarão não precisa bater martelo, não precisa bater cartão, não, para poder receber a alimentação todo dia. As árvores do campo, os lírios do vale, elas não precisam trabalhar, elas não precisam. Elas só precisam fazer aquilo que elas foram chamadas para fazer. Desabrochar na estação correta, se submeter. Já pensou se no dia da chuva a planta resolve falar assim, não quero ser molhada, eu vou sair daqui, vou... Não tem como, gente. A chuva molha, faz crescer, sim, mas também tem pessoas que às vezes não gostam. Ai, mas não é só o que a gente gosta. Não é só o que a gente gosta de comer. A gente também tem que receber, sabe, de outros tipos de alimento, de outros nutrientes. E é isso que vai fazer a gente poder se... Como eu posso se animar um com os outros? Não falar limar, não, é se animar um com os outros. Não, vai animando, animando. E aí vai dando certo. Além disso, tem Paulo, gente. Né? Paulo também é um grande exemplo. Vamos colocar aí em Romanos 7:19. Mesmo sendo grande apóstolo, Paulo estava aberto para falava abertamente das suas limitações. Essa é um texto que a gente muito ouve, né? Paulo falando, porque
porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Gente, se isso não é ser honesto diante de Deus, ai, Bel, mas a gente tem que orar a palavra. Está aqui um bom exemplo para você orar diante de Deus. Ó Deus, a tua palavra nos fala, e Paulo também falou isso. Então eu vou falar para o Senhor, ó Deus, eu até tento fazer, mas quando chega no meio do caminho, eu tento fazer o bem, mas acaba escorregando, fazendo alguma coisa que não te agrada. Me ajuda, Senhor, a melhorar. Eu estou aqui, eu estou disponível. Como que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? É que eu esqueci de trazer os livros. Mas, gente, se balizem pela palavra. Sabe, Espírito Santo e você, uma dupla dinâmica. Bem-vinda à família de Deus. Sabe, são livros que vai trazer você para essa intimidade, para essa amizade com o Espírito Santo. Então, se você ainda não tem o livro, adquira. Sabe, se presenteie. Porque depois que você começa a ler um, você não fica só em um. Você começa e vai para outros livros também. Aqui também, Paulo vem dizendo, 1 Coríntios 15, 10. Coloca aí, 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. Coríntios 15, 10. A gente só anota o versículo, mas é bom ver o contexto, né? 15, 10. Achei. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, eu não. Mas a graça de Deus está comigo. Então, o que acontece, gente? Aqui, ele falou assim, eu sou o que eu sou, por quê? Pela graça de Deus. A gente vem aqui ministrar, a gente vem limpar uma igreja. Gente, eu vou falar para você, limpar uma igreja, você pensa assim, mas é só limpar uma igreja. Não é só limpar uma igreja. É você ter trabalhado o dia inteiro na sua casa, no seu trabalho, tomar um banho e vir fazer o quê? Limpar a igreja. E você vai fazer com excelência, você faz com tanta satisfação. Gente, sabendo, sabe? Quando você vem limpar a igreja, quando você vem fazer as coisas, você vem falando, pensando assim, Deus, olha que poderoso eu poder estar limpando essa cadeira que o meu irmão vai sentar, eu limpar o banheiro, sabe? Eu verificar o que está faltando. Nossa, esse cuidado, esse zelo, sabe? E a gente tem que ter essa sinceridade, essa honestidade, né, diante de Deus. E além disso, né, o que a gente aprende com Paulo? A sinceridade gera dependência de Deus. Reconhecer as fraquezas não diminui a sua fé. Sabe, não é porque aí onde a gente fala, a gente é da fé, sim, a gente é daqui, a gente vai declarar o que a gente quer ver, a gente vai declarar a fé, mas no secreto, querido, você não precisa usar máscara com Deus. No secreto não tem uma roupa de santidade. No secreto não tem uma capa de santidade. No secreto você não vai se fingir de algo que você não é. No secreto você vai se derramar na presença do Senhor. Você vai declarar, Senhor, tem sido difícil para mim, mas o Senhor é o Deus que me sustenta no meio das minhas fraquezas. Pai, me ajuda. O que eu posso fazer? Sabe, a gente tem os nossos pastores, gente. Liga para ele. Pastor, essa situação está assim. O que eu faço? Ó, eu tenho certeza, ele sempre vai ter um versículo para te balizar. A palavra nos baliza, gente. A palavra, isso toca pro 10. Né? Toca pro 10. Se você quiser ligar pro seu líder, pode ligar pro seu líder também. Mas às vezes, gente, a gente está numa situação que a gente não quer seu líder. E eu sou líder e está tudo bem. De repente, pastor, vai ter pessoas que não vão procurar o Senhor, mas vão procurar a Malu. Vão procurar a Flávia. Nossa, tá difícil isso para mim. O que acontece? A Flávia, não, vamos orar. Vamos declarar. Vamos isso. Vamos fazer, vamos pegar com você. Não, o que a gente pode fazer? Não, irmã. Olha, a palavra do Senhor diz isso aqui. Ó, pega esse versículo. Sabe? Então é importante a gente vir, a gente estar presente, pegar essa palavra, agarrar e para poder balizar os nossos irmãos pela palavra, não é pelo que eu acho. Porque quando você precisa de um conselho do mundo, qual vai ser o conselho? Nossa, meu marido tá tão difícil. Ai, boba, separa. Você é nova, bonita, por que você não separa? É isso que você vai ouvir. Ai, você é tão jovem, para que ficar passando por isso? Mas o que a palavra diz? O que a palavra diz pra gente? Nós estamos sendo guiados por quem? A gente está sendo aconselhado por quem? Sendo que a gente tem um espírito, gente, que dá notas para você, que dá notas, que dá insights para você fazer eu mesmo. Eu estou pregando para mim mesmo. Sabe, eu estou pregando para mim mesmo.
mesmo, porque, gente, a gente passa por algumas situações da nossa vida e não é fácil, gente, você ver o inimigo te afrontar, gritar na tua porta. Você olhar para aquilo ali, todo mundo achando, meu Deus, olha que absurdo, porque pode. Eu tenho uma paz tão grande dentro de mim, porque eu sei que eu não estou fazendo nada de errado. Sabe? Então, é essa paz, porque eu não preciso me importar com o que as pessoas vão dizer. Eu sei, eu sinto essa nota, eu sinto essa paz. E não se importar com o que as pessoas vão dizer, não quer dizer que eu não vou melhorar, que eu posso aprimorar essas questões, sim. Eu posso me balizar pela palavra, eu posso me balizar pelas leis, eu posso me balizar pelo que a justiça diz. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. E se vocês não sabem, todas as leis, gente, tudo que tem é baseado aqui no que está escrito, nas escrituras. Então é por isso que a gente defende, quando a gente vem falando de família, quando a gente fala de ideologia de gênero, entendeu? A gente defende o que está escrito aqui, porque as leis são sacramentadas sobre a Bíblia. Então a gente vai defender tudo isso. A igreja vai defender essas questões. Também, por último, aqui nós vamos falar sobre Estevão, né? Gente, Estevão, vocês conhecem, era um diácono do Senhor, né? E foi apedrejado. Fazer o quê? A vontade de Deus. Fazer a coisa certa. Fazer o ID. Propagar o evangelho. Imagina só, você tá aqui pregando e vir alguém te prender e te apedrejar. Não estou falando de te dar um tiro, porque se dá um tiro você resolve as coisas. Mas não, te apedrejar até a morte. E ele, com dor, diante de Deus, pegar e falar assim, cara, Deus, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. Perdoa, Senhor, eles não sabem. Então, quando você está passando por algum momento de alguma acusação, de alguma pressão, de alguma coisa, você vai falar o quê para Deus? Por mais que você, meu, eu não tenho nada a ver, nossa, eu estou certa na situação, mas para quem que você vai falar? Como que você vai prestar a sua indignação? Para Deus você tem que ser sincero. Deus, eu não gostei disso. Olha, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração, não foi essa a intenção. Então, Senhor, me ajuda. Como que eu posso fazer para resolver essa situação? Porque às vezes, querido, o silêncio é a melhor resposta. Como a gente precisa de silêncio para ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor fala que a palavra branda, ela espanta o furor. Então, às vezes, a gente tem que fazer o quê? Calar. Para entender as coisas que o Senhor tem pra gente. Sabe, queridos? E a gente vendo esses grandes homens, sabe? Eu não poderia falar de intimidade com Deus sem chegar aqui em Daniel. Gente, Daniel era um homem que ele fazia devocional. Esse negócio de devocional é de hoje? Não é, gente. Já tinha o devocional de Daniel. Ele tinha o devocional. Todos os dias ele orava, virado para a janela. E toda aquela liturgia que ele tinha. Né? Não gosto de falar ritual, mas é uma liturgia, porque também nós temos uma liturgia de culto. Tecnicamente, são 3 louvores. Cumprimenta a igreja, a palavra, vem a oferta e vamos embora. É isso. Mas isso pode mudar. Pode começar de trás para frente. Eu posso começar pela oferta e de repente vem o louvor e por última palavra. Gente, não tem uma coisa cravada. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, né? E aí eu fico imaginando, gente, Daniel orando, intercedendo, que a Bíblia nos fala que ele estava intercedendo, né, pelo exílio, né, Babilônia, o exílio babilônico. Ou seja, como que aconteceu isso? Gente, todo mundo estava virado. E Deus avisando, com profetas, com isso, com aquele povo nem aí, nem aí. A gente aprende aqui que Deus fala de muitas maneiras. E quem quer falar de muitas maneiras é porque ele quer ser o quê? Ouvido. E aí não teve jeito. Tentou, não conseguiu. O povo ficou preso. E num desses dias, ele no devocional dele, viu falando sobre o castigo. E ele começou a orar, a Deus interceder para aquele povo. Tudo bem, Bel, estava perto de acabar. Eu fui ler sobre a história. Quanto tempo depois que acabou isso? Deus não falou para ele. Ó, Daniel, você está orando por causa disso. Daqui a 2 anos eu vou acabar com isso. Não, gente. Ele não procurou saber, Deus, ai meu Deus, até quando? Não. A oração de Daniel foi o quê? Senhor, olha, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor tentou nos avisar, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, e continuou intercedendo por aquele povo, e continuou intercedendo por aquele povo, intercedendo, e ele foi sincero diante de Deus. Vamos abrir lá Daniel 10. O Senhor é bom. Mandar um pouquinho na Bíblia.
Daniel 10. Aqui, ó, no 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Gente, aqui foi Daniel escrevendo. Daniel escrevendo. Então, poxa, se ele fez tudo isso e ele escreveu tudo que ele fez, é porque seria interessante para a gente entender essas coisas agora. Seria interessante a gente ter como exemplo o que ele fez. Manjar desejáveis não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem eu me ungi com óleo algum, até que passassem 3 semanas. Aí vem aqui no dia 20, aí 5, levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro, puro de ufaz, e seu corpo era como um berilo, e seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viam. Não, não bastante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e se esconderam. Gente, eu fico imaginando, para Deus aparecer nessa magnitude para uma pessoa, a ponto de ninguém ver, mas temer, que intimidade Daniel não tinha com Deus? Isso era uma coisa pra. Gente, de verdade, a gente não se move por arrepio, mas dá para se arrepiar. Pra gente poder falar numa coisa dessa. Imagina só, tinha gente com ele ali, ele não estava sozinho. O pessoal nem viu o que ele viu e temeu. Imagina a atmosfera que estava naquele lugar. Para as pessoas temerem e saírem. E ali ficou só Daniel. Somente eu enxerguei aquela visão. 8. Com isso, fiquei sozinho. Quando vi aquela pessoa tão impressionante, perdi completamente as forças. Fiquei sem cor, a ponto de desmaiar de tanto medo. Gente, Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel sabia quem era Deus. E mesmo assim, olha a grandiosidade dessa visão. Sabe, ele está orando de pé. E aqui a gente decorrendo mais para frente, vem falando que ele caiu com o rosto no pó. Ele caiu mediante a visão. Ele orando, teve uma visão daquela, temeu, caiu. Quando caiu, o anjo do Senhor colocou a mão sobre ele. Quando colocou a mão sobre o ombro dele, foi aí que ele se colocou de joelhos e com as suas próprias mãos. Olha o peso daquela atmosfera. Eu não estou falando de um peso de causa negativa, mas a atmosfera de glória que estava ali. E como que isso é gerado? Foi gerado naquele dia que ele acordou e foi ler a Bíblia. Não foi uma história, foi uma trajetória. Então, quando a gente vem tendo intimidade com Deus, Deus se revela a cada um de nós. E Deus se revela para que essas revelações? Gente, nós temos que buscar, ansiar os dons espirituais, porque essas revelações são, os dons ministeriais são para edificação dos santos. Quem são os santos? Eu e você. Então, se ele mesmo escreveu isso, é porque ele achava importante. Olha, eu, Daniel, imagina você contar um testemunho seu e você escreveu o seu testemunho. A gente tem o exemplo, só não sei se vou falar o nome dele certo, que durante muito tempo ele ficou de escrever os livros e não escreveu. Foi Reagan? Foi. Que muito tempo ficou de escrever os livros, mas não escrevia. Já tinha estado uma. Foi Reagan? Isso. Imagina só, você, toda aquela experiência, você como um líder, você como cristão, não sei. Tanta experiência com Deus, você tem uma nota. Vou escrever um livro. E aquilo, né, te trazendo aquela nota dentro de você. E durante muito tempo, ele deixou de escrever os livros. Porque um amigo dele falou assim, nossa, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Além de você ganhar dinheiro, você vai ajudar a igreja. Ou seja, a intenção dele era boa, mas ele não escreveu os livros até que ele abandonasse aquilo, que ele pudesse esquecer, que não seria pela grana, mas seria por alcançar as pessoas. Então imagina, se ele escreveu os livros, gente, são livros incríveis, livros que a gente lê hoje. Quantas pessoas já foram edificadas com esses livros? É maravilhoso a gente ter isso à nossa disposição. Então, se a gente tem, é bom considerar essas coisas. Então, a gente não tem que viver só no testemunho, gente, de que Mateus, Marcos, João, Reagan, sabe, o apóstolo Guto, outras pessoas que escreveram livros. Sabe, às vezes, a gente indo nas ministrações, nos cultos, eu vi uma vez o pastor, acho que João Albuquerque, aquele de bigudinho, João Roberto, o pastor João Roberto. Ele falou assim, eu ficava pensando, será que um dia eu vou aí? Ó, esses caras, Bud era ainda vivo, o apóstolo Bud, né? Então, tipo assim,
E quem nunca? Já fez essa pergunta, gente. Eu não tenho vergonha de falar. Será que um dia, Senhor, e a gente vai estar aí contando essa história? Será que eu vou ser a próxima? Será que a próxima da fila sou eu? Será que a próxima da fila é você, Malu, Marcos? Quem é o próximo da fila? Pode muito bem ser eu e você, porque nós aprendemos que o lugar onde a gente vai chegar em Deus só depende de mim e de você. Sabe? O pastor de Recife, perto, isso. Ele fala que o que tem te levantado para orar? É os seus problemas? É os seus problemas que tem te levantado para orar? Então, querido, você vai ter um problema atrás do outro. Porque você só levanta para orar por problema? Então, por que não? Sabe, separar um tempo. Mas, Bel, só tem de madrugada e não tem problema. Não tem misticismo, não tem 3 horas da manhã que a fila é menor. Não tem isso. Não tem monte, não tem isso. Sabe? Então, o que acontece? Mísia, a esposa do pastor Edilson de Lira, gente, uma mulher assim maravilhosa de Deus, ela vem falando que o quê? Que a gente tem que orar todo tempo, em todo tempo, lavando a louça, no carro e dirigindo. Mas isso não pode ser desculpa para a gente não ter um tempo com Deus. Então, eu orei lavando louça, eu orei dirigindo, eu orei em línguas no meu trabalho, eu orei, tá. Mas cadê os seus 5 minutos com Deus? Você fazendo nada com Deus. Você e Deus e mais ninguém. Para ouvir. Mas, Bel, eu não tenho nada para falar. Ouça o que ele tem para você. Sabe, a Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é só no dia da ceia. Não é. Então, entra para o seu quarto em secreto. Por isso que tem esse versículo na Bíblia. Senão, não teria sentido esse versículo. Talvez se você orar, de repente, faz o seguinte, vai lá para o quarto em secreto. Quando orar? Quando você estiver nesse momento. Ou seja, faz parte da sua vida, faz parte da minha vida. Tem que fazer parte da nossa vida. Esses momentos. E por que eu estou falando tudo isso, queridos? Porque nós temos uma palavra, sabe, sobre a nossa igreja. Nós temos uma palavra aqui, esse ano foi falado. E eu sempre gosto de falar, gente. A gente precisa. A Bíblia fala, eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Sabe, é segurança para a gente falar as mesmas coisas. Então, é ano de multiplicação, expandir e aumentar. Como que você vai multiplicar, expandir e aumentar se você não tem uma vida, se você não tem 5 minutos com Deus? Vamos colocar isso na matemática? Você não investe R$ 5 e quer que a bolsa te dê milhões? Não vai te dar, querido. Não vai te dar. E essa mesma metodologia, vamos colocar assim, é uso nas finanças sua. Você só oferta R$ 2 e quer ganhar 1.000. Não vai ganhar 1.000, querido. Você está plantando abacaxi, você não vai colher banana. Quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Quem planta manga, colhe manga. Eu preciso tanto construir na minha casa. Semeie um saco de cimento para a igreja. Pastor, quero comprar um saco de cimento para a igreja. Nossa, eu preciso tanto de roupa nova. Faz uma faxina no seu guarda-roupa. Pega o que é bom. Nossa, acho que isso aqui vai interessar para a irmã. Eu preciso de uma bolsa nova. Pega daquelas que você tem lá, que está em bom estado, dá para alguém. Sabe, queridos, são sementes que a gente planta. Então, nós não vamos expandir, nós não vamos multiplicar, nós não vamos aumentar se a gente não tiver uma vida com Deus. Uma vida de intimidade, reconhecer que nós somos filhos. Sabe que nós temos esse direito. Se quer chorar, quer espernear, faça no teu secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Até porque os nossos filhos não têm maturidade ainda para entender as coisas. Como assim meu pai está chorando? Qual é o filho que vê o pai chorando e vai ficar dando risada? Meu pai está chorando, que legal. Não, é intimidade, é secreto. O seu marido não precisa saber, a sua esposa não precisa saber, o seu filho não precisa ver. Porque é o Senhor que nos basta nas nossas fraquezas. Sabe? E aí a gente vê que em Guará também tem uma palavra dada sobre um ano de intimidade, de oração. Queridos, isso é muito importante para a gente. Quando a gente começa a se construir, a se fortalecer. Mas o meu marido não ora. Querido, salvação é individual. Oração, intimidade com Deus também é individual. Mas por que Deus fala com o meu marido e não fala com você? Você está falando, está fazendo a mesma coisa que seu marido está fazendo? Por que fala só com a minha esposa e não fala comigo? Você está fazendo o que ela está fazendo? Mãe, mas por que Deus fala com você e não fala comigo? Experimenta, prova. Sabe, tenta, se joga para isso. Sabe, é uma conversa, não é nada de diferente. Sabe, às vezes eu fico pensando mesmo.
Meu Deus, será que eu estou sendo irreverente? Será que o Senhor que eu. Sabe, às vezes eu fico pensando, meu Deus, mas é assim que Deus me conhece. Não adianta eu querer ser como a Malu é, como a Laura é, como a. Cada um tem o seu jeito e Deus conhece o seu jeito. Deus não quer máscaras diante dele. Deus quer o teu coração. Deus quer o teu coração. E hoje, gente, essa palavra mesmo é para trazer para a gente um recall. Todo mundo sabe o que é recall. Vem, não sei onde você tá, mas vem. Eu não sei em que nível que você tá, avança. Ah, eu nem cheguei ao nível, levanta. Eu tô caído, põe-se de pé. Entendeu? Ah, mas eu tô de joelho, levanta. Levanta, igreja. Levanta em oração. Levanta e nós vamos, queria chamar o pessoal do louvor, nós vamos cantar mesmo uma canção. Sabe, a gente precisa desse recall. A gente precisa voltar para esse lugar de secreto, para esse lugar de intimidade. Sabe, se você tá nele, aleluia, glória a Deus, irmão, se fortaleça. Sabe, existe degraus acima. Sabe, você vai chegar aonde o seu pastor sequer chegou. Sabe, o lugar depende de cada um de nós, mas esse recall precisa acontecer. Sabe, essa volta às práticas, essa volta, eu digo, a esse leite genuíno, a esse materno, a querer buscar mais do Senhor. Não tem como uma igreja crescer, uma família ser fortalecida, se você não se colocar no seu lugar de esposa que ora, se você não se colocar no seu lugar de sacerdote. Sabe, você é o cabeça da sua casa. É você quem ora pela tua família. Você é a esposa. Você é quem sustenta o teu marido. Você é filho. É você quem ora para que seu pai prospere. Para que seu pai ganhe mais. Para que coisas cheguem a você. Sabe, eu falei pro Caleb outro dia desse. Meu filho, você vai em lugares em que eu nunca sonhei chegar. A gente tem que se expor a essa palavra, queridos. Vamos ficar de pé. E eu gostaria que você fizesse mesmo dessa canção a sua oração. Aleluia. A presença. Só quero estar sentado aos teus pés e me prostrar nesse momento santo e nunca mais sair. O culto não acaba aqui. Ele vai para tua casa contigo. Ele vai para o teu trabalho. Ele vai para a tua escola. Aonde você estiver, essa intimidade vai ser tão latente, vai ser tão incandescente. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, fervor de espírito, Senhor. Ah, em nome de Jesus, Pai, eu declaro brasas vivas, Pai, incandescendo dentro de cada um dos meus irmãos, Pai, queimando toda a palha seca, queimando, Pai, querido, tudo aquilo, Pai, que fizeram eles desistir, que paralisaram. Oh, aleluia! Que eu pedi, me perdoa. Quero mais fazer sem ti. Quero um lugar de adoração. É um convite. É um convite. Ele fala, filho, vem fazer comigo. Eu posso fazer sozinho, mas eu quero fazer contigo. Eu quero fazer contigo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Esqueço que és meu tudo. Quero um lugar de adoração. Abri meu coração a ti. Em ti tem tua presença. Só quero estar sentado aos teus pés e prostrar nesse momento santo e nunca mais sair. Não é por recompensa, Senhor, não é dinheiro, Senhor. Nós estamos falando de intimidade. Nós estamos falando de relacionamento, de posicionamento de filho. Filho que pede e é atendido. Filho que é amado. Filho que é corrigido. Filho que ouve e obedece. Pode me dar
Eu só quero a ti. Nos perdoa, Senhor. Me perdoa. Me perdoa. Eu quero que você comece a pensar. Todas as oportunidades que você negou, todas as vezes que você deixou de ir, todas as vezes que você se acovardou, em nome de Jesus, eu declaro vida, intimidade sendo mudada, avanço, crescimento, rompimento, aceleração, as coisas acontecendo mais fácil. Oh, Senhor, esse desejo de orar, de estar diante de Ti, de ter esse relacionamento, Pai, que possa arder na vida dos meus irmãos, Senhor, para que nós possamos ser uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja de sinais, prodígios e maravilhas. Nós estamos debaixo dessa palavra, nós provamos, nós vimos, Senhor, a Tua boa e poderosa mão, Senhor. Por isso, Pai, leva-nos, Senhor, além. Leva-nos, Senhor, a outro nível. Leva-nos, Senhor, onde nós possamos ouvir a Tua voz. Aleluia. Nós possamos chegar, Deus. Que haja disponibilidade, que haja vontade, que haja ânimo, que haja força, que haja vigor, que haja interesse, que haja, Pai, vontade, fome, sede de buscar a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Só quero a Ti e nada mais, nada mais sem Ti. Aleluia. Obrigada, queridos. Eu só comuniquei aquilo que o Senhor tinha comunicado para mim. Meu coração, e é um desejo ardente. Nós sabemos que existe uma ardente expectativa da raça humana, pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos, que nós possamos ir e fazer a vontade do Pai, queridos. Só possamos fazer aquilo. Bel, mas eu não sei o que fazer. Queridos, você tem duas mãos, você tem dois braços, você tem duas pernas. Eu sei que você tem um salário, eu sei que você pode ir, eu sei que você vai ser guiado, direcionado a pessoas, a uma palavra, sabe, palavras de conselho, você abrindo a sua boca e as pessoas sendo aconselhadas, você falando dessa palavra, sabe, o Senhor, sabe, trazendo essas pessoas, ninguém vai ficar de fora. Eu declaro, Pai, todos sendo alcançados por essa palavra, todos sendo alcançados por essa palavra, Pai, todos da minha família, todos os meus vizinhos, todos desse bairro, Senhor, alcançados, Senhor, por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, né, gente? Aleluia. Fique à vontade, pode se sentar. Serei breve. Aí, você é da hora, cara. Vocês, né? Aleluia. Aham. Confesso que particularmente eu amo os cultos de quinta-feira. Porque a gente fala, brincando, né? Faz tempo que a gente fala isso, né? Que quinta-feira não é café com leite. E de fato não é mesmo. O mesmo Deus de quinta é o Deus de domingo também. Gosto, como eu disse, particularmente dos cultos de quinta-feira, porque independente de quem vai ministrar, porque é um culto assim que, quando são vocês que estão ministrando, eu gosto, de verdade, eu amo sentar e ouvir vocês, e eu também acho a quinta-feira assim, um ambiente favorável para que seja como a Bel disse, no sentido de a gente estar sem máscara, sabe, assim, talvez, que hoje foi feriado, né, alguns trabalharam, outros não, mas enfim, às vezes geralmente é assim, né, é corrido para todo mundo. Para mim é também, para Maria, cada um tem o seu trabalho, a gente corre na hora do almoço, a gente corre para chegar em casa, para tomar banho, para vir, então a gente se esforça para estar naquele lugar. E Deus recompensa esse esforço. A gente vem assim porque a gente quer vir aqui. Passa um pouco, né, daquele compromisso de domingo, né?
uma coisa às vezes religiosa, né? De uma cultura do brasileiro também, né? De estar presente nos cultos de domingo. Então, quinta-feira traz mesmo sempre essa ideia, esse elemento, né? Esse esforço que alguém teve que fazer para vir. Então, parabéns para você que veio. É impossível a gente chegar diante de Deus e não ser recompensado por Ele, sabe? A gente tem que sair daqui mesmo pensando isso. Valeu a pena eu vir, valeu a pena eu estar nesse lugar. Eu aprendi que eu posso estar diante dele mesmo, tranquilo, ser eu mesmo, sabe? Sem máscara, porque ele conhece, gente. Vou ser sincero, às vezes num culto de domingo que tem um monte de gente, se a gente está nesse ambiente, por exemplo, assim, como a Bel falou, de celebração, por exemplo. E às vezes a gente não tá afim, pegou um dia mal, sei lá. Quem nunca? Mesmo já estive em culto que eu não estava afim. Mas daí eu lembro, eu não sou uma alma, menos um corpo, sou um espírito. Mas eu já estive em cultos que eu não estava afim de celebrar. Eu não tinha nem motivos para celebrar. Mas a multidão faz você esconder no meio. Todo mundo pula, todo mundo. Talvez você dê aquela escondida assim, quem não vai nem ver. Mas em um culto talvez que não tenha tanta gente, nem isso a gente consegue. E diante de Deus, gente, não adianta também, pode ser um monte de gente, porque ele sabe se o cara tá ali fazendo de todo o coração ou não. Diante de Deus não tem como esconder. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça. Se bem que tem uns que é mais fácil do que outros, tá tudo certo, né? Tem uns que até eu já sei, né? Mas ele sabe, né? Estão rindo, né? Falei nada de ninguém, pelo amor de Deus, gente. Eu só falei que tem uns que é mais fácil. Mas não é. Então, nesse momento que a gente vai fazer agora, dizimar e ofertar, também é um momento em que a gente está sem máscara diante de Deus. Enquanto a Bel estava falando ali, eu lembrei de dois textos. Porque se a Bel disse que se ligar para mim, eu vou ter uma palavra, então quando eu falo com ela, eu lembro de uma música, quando fala comigo, eu lembro de um versículo. Aleluia? Então tem que ser assim, né? Ligou para mim, eu tenho que estar com um versículo na agulha. Então lá vai. Hebreus 11:4, a Bíblia diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Começa daqui já, né? Abel, gente, lá em Gênesis. É Abel, né? Não é essa Abel, né? Não é Abel, é Abel, né? Abel, né? Abel. Eu gostei, eu também não tinha reparado, não, né? Mas Abel. Aí. Lembrei de um negócio que você falou, Abel, né? Que daí perguntaram hoje aqui. Peraí, rapidinho. Perguntaram assim pra alguém hoje. Fala um nome de um bicho com galinha. Não, um nome de um bicho com a letra H. Não, aí eu já falei, né? Nome de um bicho com a letra H. Aí o menino respondeu, a galinha. Eu lembrei da Abel, né? Abel ofereceu mais excelente sacrifício. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E ofereceu pela fé. Lembra? Olha só. Lá em Gênesis, Abel não tinha nem feito rema, não tinha nem conhecimento da palavra, como a gente hoje. Mas a Bíblia diz que ele, pela fé, ofereceu. E às vezes tem gente na igreja que, pela fé, só quer receber. Ele usou a fé para dar. Abel, pela fé, ofereceu. Veja, se ele exerceu fé para dar, Selma, pode saber que ele estava exercendo fé, de que Deus receberia, mas também que ele estava, talvez, indo além do que ele podia. Porque se não usasse fé para isso, não ia precisar de fé. Era só oferecer. Quem está comigo? A gente usa a fé para ir além. E ele, pela fé, ofereceu mais excelente do que Caim, pelo qual também obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Agora olha que interessante. Por meio dela, as ofertas, também mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, o altar, o céu, registrou algo que o tempo não pôde apagar. Então o céu registra o que a gente está fazendo. A oferta dele fala até hoje. Pensa, gente, o cara ofertou lá em Gênesis. E a oferta dele está falando hoje aqui em 2026. Meu Deus do céu, que oferta. Por isso que foi pela fé. Olha quanta coisa que aconteceu. Por isso que diante de Deus, nesse momento de oferta, a gente não adianta a gente mentir, não. Deus está sabendo certinho quem a gente é, porque esse momento está
diante de Deus mostrando as nossas prioridades, a nossa honra. Deus está sabendo exatamente. Outro texto que eu acho interessante, em Atos 10:4, a Bíblia diz assim, que o anjo apareceu lá para Cornélio e disse algo para Cornélio que é interessante. Diz assim, ó, as tuas orações e as tuas esmolas, ou seja, essa palavra esmola também pode ser traduzida como oferta, não esmola no sentido de ele deu algo que sobrava ou deu pouco. Tá comigo? As tuas orações e as tuas esmolas ou as tuas ofertas subiram para a memória diante de Deus. Olha como Deus registra o que a gente faz. Tinha um memorial diante de Deus do que Cornélio tinha feito. E não é interessante que a Bíblia diz assim, ó, Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas subiram. Eu nunca vi as ofertas subir. Ou talvez já até subiu, porque talvez às vezes por isso que tinha tão pouco lá. Porque eu olhei, não é possível, deve ter subido então, né? Eu olhei assim, mas não é possível, deve ter subido, porque tem... Não é possível que tem só isso. Acho que subiu mesmo, né? É isso, eu nunca vi, mas subiu. Mas brincadeira, não é assim não. O que eu quero dizer é que às vezes a gente não coloca a oferta como algo espiritual da maneira como é. A Bíblia diz que a oferta subiu, não foi só a oração. Se a oferta não subisse, não falasse como falou a de Abel, se a oferta não subisse como a Bíblia registra a oferta de Cornélio subindo, a Bíblia diria só que as orações dele subiram. Mas a Bíblia deixa claro, as tuas orações e as tuas ofertas subiram e estão lá diante de Deus como um memorial. O que é isso, esse memorial diante de Deus? Que você fez condiz com o que você orou. Aqui diante de Deus, um memorial, não tem como esconder. Esse memorial registra exatamente a gente sem máscara diante dele. Diante dele, as nossas ofertas estão lá sem máscara também. Ele sabe exatamente quanto da maneira como a gente fez. Não adianta a gente querer agora receber de Deus, sendo que talvez alguns tenham até muitas orações lá, mas nenhuma oferta registrada como a ponto de Deus comparar. Mas você fala bastante que me ama. Mas as ofertas, que é o que demonstra o seu nível de honra, não condiz. Quem já viu aquelas balanças que era assim, né? O pezinho de um lado e o negócio do outro, que daí ela ficava assim, né? Talvez a vida de alguns seja assim, tem que ser igual. Quanto nós falamos em oração para Deus, o quanto nós pedimos, o quanto nós agradecemos, o quanto nós honramos, tem que estar mesmo alinhado com o que nós fazemos. Orações, palavras, ofertas, ações. Os dois subiram diante de Deus. Não foi só um. E estava lá num memorial. Mas Cornélio é um cara da hora. Cornélio é gente boa. Porque o que ele fala tem mais ou menos o mesmo peso aqui do que o que ele faz. Ele não só promete, mas ele também honra. Bem? Então, diante disso, as diaconisas vão passar isso. Se você precisar de um envelope, pode fazer isso ali no fundo. Maquininha de cartão. Ou você pode utilizar, né, essa ferramenta que a gente tem hoje, que facilita muito, e é o Pix da igreja. Aleluia. Ahá. Sempre, sempre. É. Aleluia. Deus é bom. Pai, obrigado. O Senhor realmente tem sido sempre muito bom, muito benéfico para nós, Pai. E nós te agradecemos por isso. Por esse ambiente, por nos lembrar, Pai, que a gente realmente, diante do Senhor, está sem máscara nenhuma. O Senhor sabe exatamente como a gente é. O Senhor sabe exatamente o que a gente faz na frente de todo mundo e também quando não tem ninguém vendo. E o Senhor também conhece as nossas intenções. Além do que fazemos, a intenção pelo qual nós fazemos. E eu creio em nome de Jesus que isso tudo foi alinhado hoje. E a gente vai sempre estar diante do Senhor, Pai, de mãos limpas e coração puro. Em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado pelo aumento na vida dos teus filhos, na área das finanças especificamente. Ninguém vai passar necessidade nesse lugar.
Pelo contrário, eu declaro contas pagas, o favor do Senhor sobre a vida deles. E essa semana ainda, que não acabou, a gente sendo surpreendido pela tua bondade. E eu vou receber, Pai, boas notícias. Pelo WhatsApp, pelo correio ou uma mensagem. Eu não sei como e nem da maneira como vai ser. Mas eu sei que o meu rosto está sendo mostrado, o meu nome está sendo citado, meu nome está sendo lembrado. E negócios serão fechados. E eu, como ouvi da Geórgia na terça-feira, lá no culto em Guará, e eu declaro sobre os teus filhos em Moreira César, presentes esperados e inesperados também. Coisas que eu não pedi, que eu nem sei, Pai, que eu preciso, mas o Senhor, como um bom Pai, tem um prazer de nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode trazer para cá, quem vai trazer. Pode ir lá, quem vai lá. Aleluia. Rapidinho aqui os recadinhos para a gente ir. Primeiro recado, sábado não tem jogo do Brasil, tá bom? Quem tava pensando que ia ter, ó, esquece, acabou aí, ó. Agora tudo normal, beleza? Glória a Deus, aleluia, vida que segue, né? Deixa, escolhe outro time para torcer e bora. Domingo a gente tá de volta no culto da família, né? Aqui em Moreira César, às 18 horas, será o culto de ceia e também o nosso café da comunhão. Então fique atento aí no nosso grupo, que a Selma tem postado a respeito do nosso café. E antes de domingo, acontece lá em Guará, a igreja de Guaratinguetá está fazendo 17 anos, gente. Existe uma honra no nosso coração a respeito daquela igreja. Foi o pastor José Roberto que nos enviou para Moreira, então vai ter lá os cultos que vai ter na sexta à noite, no sábado à noite e no domingo pela manhã. Na sexta e no sábado, além dos cultos, ainda vai ter uma festa country, aquela uma que tem as barracas lá, uns comes e bebes bem gostosos. Se você pode, apareça lá, vai ser um grande prazer para nós receber vocês lá, tá bom? Último aqui, você pode depois passar por esse corredor aqui, crendo com a gente. Já começou uma obra a ser feita nesse lugar. O Christian já esteve aqui essa semana, já começou a subir as máquinas de ar-condicionado para que a gente possa receber o nosso telhado da lateral. Em nome de Jesus, quem crê que vai ser colocado, vai ser fácil, vai ser tudo pago, em nome de Jesus Cristo. Voltamos com as obras, viu? Já compramos aí um papel de parede, uns negócios para a gente já começar uma revitalização naqueles banheiros, que eles estão bonitos demais, então agora a gente precisa que eles fiquem melhores ainda, tá bom? Então, vá em paz, sejam abençoados pela prática da palavra. A gente se vê lá em Guará na sexta ou no sábado, ou aqui de novo no culto da família às 18 horas. Tchau, gente.